Olá, hoje a gente vai explorar em detalhe uma das histórias mais dramáticas e, sinceramente, mais desconcertantes do Antigo Testamento. O episódio do bezerro de ouro, lá em Êxodo capítulo 32. E para guiar nossa análise, a gente está com os comentários de duas bíblias de estudo, a Orman e a Nova Almeida Atualizada. A ideia não é só recontar a história, acho que muita gente já conhece, mas é tentar entender o que estava se passando ali, né? O que levou a essa crise tão monumental. E o contexto é tudo, né? Para a gente ter uma dimensão do desastre. Isso acontece logo depois de um momento, assim, de ápice espiritual. O povo de Israel tinha acabado de receber os 10 mandamentos, de ouvir a voz de Deus no Sinai. Era para ser o começo de tudo. E em vez disso, o que a gente vê é um colapso. Um colapso quase imediato que testa essa relação e joga a gente em temas como impaciência, idolatria e até o poder da intercessão. Exato. Então, tudo começa com a espera. Moisés está no monte há semanas e lá embaixo o povo começa a ficar nervoso. A ansiedade vira pânico e eles vão até Arão, que era o segundo no comando, e fala uma coisa que já mostra tudo, né? Levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, não sabemos o que lhe sucedeu. Eu acho essa expressão, este Moisés. É terrível. É um descarte, né? Total. É um desprezo, um distanciamento. Uma das notas de estudo aponta exatamente isso. Não é mais nosso líder Moisés, é este Moisés. Um sujeito que sumiu. A crise deles não é só religiosa, é uma crise de abandono. Eles se sentem órfãos ali no deserto. Moisés era a garantia visível da proteção de Deus. Sem ele, o vácuo é insuportável. E a reação do Arão a esse pânico todo é o que me deixa perplexo. Ele não tenta acalmar, não diz, gente, calma, confiem. Ele simplesmente cede, pede os brincos de ouro de todo mundo, derrete e faz um bezerro de metal. O que se passa na cabeça de um líder para fazer isso? É a grande pergunta, né? Arão escolhe o caminho de menor resistência. Ele cede à pressão de um jeito trágico. Ele pega o ouro, trabalha com uma ferramenta, um buril. Não foi um acidente, foi um ato deliberado para aplacar a multidão. E a imagem não é aleatória. O bezerro, um touro jovem, era um símbolo muito poderoso, de força, de fertilidade, muito comum nos deuses do Egito, de Canaã. Ou seja, em vez de avançar, eles regridem para os símbolos da cultura que tinham acabado de deixar para trás. E o povo compra a ideia na hora. Assim que eles veem o ídolo, eles gritam: são estes, ó Israel, seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. É uma reescrita da história em tempo real. Eles pegam o maior milagre da vida deles e dão o crédito para um pedaço de metal. Mas aí vem a parte mais surpreendente para mim. Arão não para por aí. Ele constrói um altar e anuncia: amanhã será festa ao Senhor. Ele usa o nome sagrado de Deus, Yahvé. Que isso? Ele está tentando misturar as coisas? Exatamente. Essa é uma das teorias mais fortes que as notas trazem, a do sincretismo. Pensa bem, pode ter sido uma manobra política, teológica, desesperada. Ele vê aquela energia caótica da idolatria e, em vez de confrontar, ele tenta redirecionar. É como se ele dissesse: ok, vocês querem essa imagem, esse boi de ouro, tudo bem, mas vamos usar isso para adorar o Deus verdadeiro? O Senhor. Nossa, é uma tentativa de compromisso que, claro, é um desastre completo. Ele tenta colocar um verniz de legitimidade numa prática que era... Que manobra arriscada. E enquanto essa festa bizarra acontece lá embaixo, com o povo comendo, bebendo e se divertindo, a cena corta para o topo da montanha e o clima é outro. As palavras de Deus para Moisés são duríssimas. São cortantes. Deus diz: vá, desça, porque o seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Repara na linguagem. Não é o meu povo. É o seu povo. O seu povo, como quem diz: Moisés, o problema é seu. É um distanciamento divino imediato. E a sentença é aniquilação total. Deus basicamente propõe um reboot. Deixe-me, para que eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Uau! É uma oferta tentadora, né? Moisés podia ser um novo Abraão, o pai de uma nova nação, sem essa dor de cabeça toda. Mas a resposta dele é
é fantástica. Ele não só implora por misericórdia, ele argumenta com Deus. Ele constrói um caso, quase como um advogado. É brilhante. Ele apresenta 2 argumentos principais, e nenhum deles é baseado na inocência do povo, porque eles são culpados. É tudo baseado no caráter e na reputação de Deus. O primeiro argumento é quase de relações públicas, digamos assim. Moisés fala, por que os egípcios diriam, foi com más intenções que eles os tirou? Ele está dizendo que a aniquilação do povo ia manchar a glória de Deus, ia fazer todo o projeto do Êxodo parecer um fracasso. É uma jogada ousada. E o segundo argumento é ainda mais forte, né? Ele basicamente diz para Deus, lembre-se do que você prometeu. Exatamente. Ele invoca a aliança incondicional com Abraão, Isaque e Jacó. Ele lembra a Deus do juramento de multiplicar a descendência deles. É como dizer, destruir este povo não seria só uma tragédia para eles, seria uma contradição do seu próprio caráter. Ele usa a integridade de Deus como a base do apelo. É uma das intercessões mais corajosas da Bíblia inteira. E funciona. Sim, o texto diz, então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Só para a gente entender bem, porque essa palavra arrependeu pode soar estranho. Não quer dizer que Deus errou, certo? É uma ótima pergunta. As notas explicam que não é um arrependimento por ter feito algo errado, é um termo que descreve uma mudança de curso, uma mudança de ação em resposta a um fator novo. E o fator novo nesse caso foi a intercessão de Moisés. A oração dele, baseada no caráter de Deus, foi eficaz. Mostra que a aliança é uma relação dinâmica, sabe? Entendido. Então, com essa mudança de plano, Moisés desce do monte, carregando as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus. A tensão é enorme. Ele encontra Josué no meio do caminho, que ouve a gritaria e pensa, é barulho de guerra. Mas Moisés, que já sabe o que está acontecendo, corrige ele. Diz que não é canto de vitória, nem de derrota. É só voz de quem canta. Ele já está preparado para o pior. E quando ele chega e vê a cena, o bezerro, as danças, a ira dele explode. Ele joga as tábuas no chão e quebra tudo ao pé do monte. É um ato de raiva compreensível, mas quebrar um objeto tão sagrado, isso tem um significado mais profundo, né? Não é só um ataque de fúria. Com certeza. É um ato performático de um simbolismo tremendo. As tábuas eram o contrato da aliança. Ao quebrá-las, Moisés estava encenando o que o povo já tinha feito espiritualmente. Ah, claro. Ele estava dizendo, este contrato, vocês o rasgaram com a sua idolatria. A aliança está quebrada. A destruição física do documento refletia a ruptura espiritual da relação. E como se não fosse dramático o suficiente, o que ele faz em seguida com o bezerro é ainda mais visceral. É de outro mundo. Ele queima o ídolo, moe até virar um pó bem fino, joga esse pó na água e... força o povo a beber. Nossa, é uma imagem poderosa e humilhante. Ele não está só destruindo o ídolo, ele está forçando o povo a internalizar literalmente o próprio pecado, a beber as consequências amargas do que fizeram. Depois disso, ele vai confrontar Arão. E a desculpa de Arão é quase cômica de tão ruim. Lancei o ouro no fogo e saiu este bezerro. Sério? Como é que ele achou que essa seria uma resposta aceitável? É a clássica transferência de responsabilidade levada ao extremo, né? As notas de estudo destacam isso. Ele remove a própria ação da história. O bezerro simplesmente saiu, como se fosse um evento mágico, inevitável, do qual ele não participou. É a resposta de um líder encurralado que sabe que errou feio. Mas a coisa escala de uma forma terrível. Moisés vê que o povo está sem controle e toma uma atitude drástica. Ele se põe na entrada do acampamento e grita: quem é do Senhor, venha a mim. E a tribo de Levi inteira se junta a ele. E a ordem que Moisés dá é chocante. Ele diz, em nome de Deus, cada um põe a espada na cintura e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. É uma ordem para uma purga interna, violenta. É uma imagem brutal, difícil até de imaginar. Uma guerra civil relâmpago em nome de Deus para purificar o acampamento. E o texto diz que cerca de 3.000 homens morreram naquele dia. E paradoxalmente, as notas explicam
que foi esse ato terrível de lealdade a Deus, de colocar a aliança acima dos laços de família e amizade, que acabou consagrando a tribo de Levi para o serviço sacerdotal. Eles provaram, da forma mais extrema possível, de que lado estavam. Foi uma cirurgia radical, sabe? Para remover o câncer da idolatria que ameaçava a nação inteira. E quando a gente acha que a intensidade não pode aumentar, no dia seguinte Moisés volta a falar com Deus. E ele diz algo que me arrepia toda vez que eu leio. Ele confessa o pecado do povo e implora: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Ele basicamente se oferece para ser condenado no lugar do povo. Que tipo de líder faz isso? É o ápice do seu papel como mediador. Ele se identifica tanto com o povo que está disposto a arcar com a punição deles, abrir mão da própria salvação, ter o nome riscado do livro da vida para que eles pudessem ser perdoados. Ele se coloca na brecha, sabe? Oferecendo-se para tomar o lugar deles. É uma prefiguração de um sacrifício muito maior. E como Deus responde a essa oferta incrível? Deus não aceita a troca, mas estabelece um princípio fundamental de justiça. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. A responsabilidade, no fim, é individual. Mas ele também mostra misericórdia. Ele não aniquila o povo. Manda Moisés continuar a jornada, mas deixa um aviso bem claro. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Ou seja, A justiça virá a seu tempo. a intercessão salvou o povo da aniquilação imediata. Mas as consequências não foram simplesmente apagadas. E o capítulo termina com uma nota sombria, né? Dizendo que o Senhor feriu o povo com uma praga por causa do bezerro que Arão fez. Um lembrete constante daquela falha. Exato. A ferida na aliança era profunda demais para ser curada de uma vez só. A praga serve como um epílogo sombrio, mostrando que a quebra de confiança teve um custo contínuo e doloroso para toda a comunidade. Então, resumindo o que a gente viu aqui nessas fontes, a história do bezerro de ouro é muito mais que um conto sobre não adorar ídolos. É um retrato complexo da fragilidade humana na incerteza, das consequências de uma liderança fraca e da seriedade de se quebrar uma aliança. E levanta questões fascinantes sobre responsabilidade. A gente tem a de Arão, o facilitador, a do povo, que exigiu e participou, a dos levitas, os executores do juízo, e a de Moisés, o intercessor. A punição foi coletiva, com os 3.000 mortos e a praga, e ao mesmo tempo individual, como Deus deixou claro. É um estudo de caso sobre como a falha se espalha e também como ela é contida numa comunidade. E isso nos deixa com um pensamento final, eu acho. A história não termina com um felizes para sempre. A relação entre Deus e Israel está fraturada. Precisa ser reconstruída. A confiança foi quebrada de dentro para fora. O que leva a gente a pensar como uma comunidade ou até uma pessoa reconstrói a confiança. Seja com os seus líderes, com os outros ou com o divino, depois de uma traição tão fundamental. A jornada deles continua, mas a partir dali, eles carregam essa cicatriz.